Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar um material que, olha, toca num ponto central. A afirmação: Jesus é Deus. Isso é baseado na lição 5 que analisamos, e a pergunta principal que esse texto levanta é: como é que se sustenta essa ideia, né? Quais são os argumentos? Já começa forte citando João 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então, nossa missão aqui é, descompactar isso, ver os argumentos, as referências que o material traz. Vamos lá? Mergulhar nisso. Bom, o ponto de partida do texto é interessante. Ele já situa Jesus na Trindade, como Deus Filho, e já lista algumas razões para afirmar que ele é divino. Fala dos milagres, por exemplo, curar pessoas, ressuscitar, controlar a natureza. A leitura ali é que isso seria coisa que só Deus faz, né? Exato. E também destaca o que o próprio Jesus falou, tipo João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou, que a fonte diz que ecoa lá o Antigo Testamento, a fala de Deus. Essa conexão é chave para eles. E claro, o fato dele aceitar a adoração, como naquela cena famosa com Tomé, né? Senhor meu e Deus meu. Sim, sim. E o que eu acho fascinante é como o texto conecta isso na hora com a salvação. O argumento principal que eles apresentam é que só Deus mesmo poderia salvar, entende? Do pecado. Então, a encarnação, Deus virando gente em Jesus e a ressurreição são vistas como, assim, essenciais para a gente poder se reconectar com Deus e ter a vida eterna. Essa é a base, né? A espinha dorsal do argumento todo, do material. Faz sentido essa linha. E depois dessa introdução, o material avança, né? Entra mais fundo em como essa divindade se mostra, focando em Jesus como Criador. Aí ele pega João 1, de 1 a 4, e traz a ideia de Jesus como o Verbo, o Logos. E essa ideia do Verbo parece bem central, né? O que a fonte quer dizer com isso exatamente? É um conceito fundamental na leitura que eles fazem. O verbo, o logos, é interpretado ali como a própria expressão de Deus. A razão, a sabedoria criativa, digamos assim. Não é só palavra no sentido simples. É a força que criou tudo. Citam João 1.3, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, para reforçar isso. Entendi. E nessa visão, Jesus sendo o Verbo eterno, ele não só cria, mas ele também revela Deus, aquele que a gente não vê. Fazem até a ponte com Hebreus 1.3. Ele é descrito como o agente de Deus tanto na criação, lá no início, quanto na redenção. E a fonte sugere que isso é contínuo. Entendi. Não é só um evento passado, mas algo que continua. Interessante. Depois de explorar o verbo como criador, o texto muda um pouco a imagem, né? Passa a usar a metáfora de Jesus como luz. Pega João 9, a verdadeira luz, e contrasta com João Batista, que é chamado de arauto, um anunciador. Como é que essa analogia da luz funciona no argumento deles? Olha, essa analogia serve para mostrar o papel de Jesus em revelar, em trazer clareza espiritual. O material descreve João Batista como, fundamental para preparar o caminho, né? Chamando o pessoal para o arrependimento. Mas faz questão de frisar, João não era a luz. Ele só deu testemunho da luz, que seria Jesus. Certo. Jesus. Então, é a verdadeira luz, aquela que ilumina a humanidade espiritualmente. O texto até fala de uma luz interior, tipo um testemunho na consciência moral que cada um teria. E contrasta isso com o que chama de mundo cego ou cegueira espiritual, que seria, assim, a dificuldade ou a incapacidade de reconhecer essa luz divina que vem de Jesus. Ah, interessante essa ideia da cegueira espiritual. Isso levanta uma questão importante para o texto, que é a do reconhecimento versus a rejeição, né? E essa questão da rejeição, já leva para o ponto seguinte, que foca em Jesus como Deus encarnado, usando João 1, versos 10 a 14. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Por que essa falta de reconhecimento?
O que o material diz sobre isso? Então a fonte dá algumas razões para explicar essa rejeição. É curioso que ela até menciona uma interpretação que algumas aparições do anjo do Senhor lá no Antigo Testamento poderiam ser vistas nessa linha de pensamento como o próprio Cristo antes de encarnar, reforçando que ele já existia antes. Ah, interessante essa leitura pré-encarnada. Sim. Mas sobre a rejeição na época de Jesus, o material culpa a tal cegueira espiritual, ligada ao pecado original, sabe? Culpa também os preconceitos religiosos. Tipo, o pessoal esperava um Messias diferente, um rei guerreiro, talvez. Expectativas erradas, né? Exato. E também o orgulho humano, que resiste a se submeter. Por outro lado, a aceitação que está lá em João 1,12, receber o poder de ser filho de Deus, é apresentada não como uma coisa lógica, que se prova, mas como um ato de fé, um presente de Deus, na verdade. Entendi, fé versus prova. Isso. Se a gente conecta tudo, fica clara essa tensão que o texto cria entre fé e prova empírica. E a própria encarnação, né? João 1,14, e o Verbo se fez carne, é vista como o ato máximo que tornou possível essa vida divina chegar até nós. Ok. Então, para a gente resumir a visão que esse material apresenta. A divindade de Jesus se baseia nos atos dele, os milagres, nas palavras, quando ele afirma ser Deus, no fato de aceitar a adoração, no papel cósmico dele como verbo, o criador e revelador, na função de luz espiritual e, principalmente, no evento da encarnação, Deus se tornando humano. É isso? Exatamente. É um conjunto de argumentos que eles constroem e talvez um pensamento final que sai direto dessa fonte mesmo. É a ênfase que ela dá na natureza desse reconhecimento. O material não trata isso como algo que você prova cientificamente, entende? Ou por pura lógica. Pelo contrário, descreve o reconhecimento da divindade de Jesus como um passo de fé, uma resposta a essa luz, a esse testemunho interior que eles mencionam e que se opõe a tal cegueira espiritual. Então, fica essa reflexão implícita que a fonte propõe, sabe? Sobre como funciona a fé, a revelação e o reconhecimento, que seria diferente de buscar só certezas racionais. Uma reflexão importante sobre fé e razão, então, deixada pelo material.